Olá! Há alguns meses eu tenho vontade de fazer esse vídeo do relato que eu farei agora. Só que algo dentro de mim me segurava. Eu nunca tive medo do julgamento alheio, da opinião dos outros, mas eu tinha a sensação que se eu externasse essa situação, parecia que eu estaria falando mal de alguém que já não se encontra aqui e que não poderia se defender. E hoje eu tenho a certeza que não é isso que vai acontecer. Embora seja um assunto extremamente particular, que eu nunca dividi a não ser com as pessoas do meu núcleo familiar, eu sei que todos me entenderão e que ela, principalmente ela, se puder vê-lo, me entenderá. O objetivo de externar essa situação é ajudar. Ajudar pessoas que, assim como eu, passaram pelo que eu passei. Pessoas que, assim como ela, passaram pelo que ela passou. Muitas vezes eu fui ajudada por vídeos, por relatos, por testemunhos. E por que não tentar ajudar também? Como vocês viram, né, no título desse vídeo, eu vou falar da minha mãe. Hoje é dia 29 de dezembro de 2023. E ontem eu amanheci preparada para fazer esse relato. E eu determinei que o faria antes do ano terminar, até como um fechamento de ciclo. No momento, né, fazem 1 ano e 5 meses que a minha mãe faleceu. E eu vou falar um pouquinho, de forma extremamente breve e resumida, como foi a vida dela. Quando eu era adolescente, que eu comecei a perceber as coisas, eu fui identificando algumas características na minha mãe. Algumas características que hoje, estudando inteligência emocional, PNL, o poder do subconsciente, eu sei que são características extremamente destrutivas para o ser humano. Então, por favor, se você possui uma dessas características, procure ajuda, se ajude. Porque por mais que a gente ouça falar que isso faz mal, que isso mata, infelizmente, eu vivi isso dentro da minha casa. E eu sei que o pessimismo, eu sei que a falta de vontade, eu sei que o negativismo, o vitimismo, isso, gente, mata. E foi isso que aconteceu. Voltando então, como eu comecei a dizer lá na minha adolescência, ela apresentava sinais de uma pessoa extremamente negativa. Sabe quando você fala alguma coisa e a pessoa acha algum motivo em algum lugar para falar que aquilo não vai dar certo? Nada que nós falássemos para ela, eu, meu irmão e o meu pai, ela se sentia motivada, seja algo que era para ela fazer ou que nós íamos fazer. Ela sempre falava: não vai, não faz, não vai dar certo, para que isso, deixa para lá. E essa falta de apoio, hoje eu sei que fez muita diferença na minha criação, na criação do meu irmão, assim como eu sei também que, no resumo de tudo, ela era uma pessoa doente e que ela não fazia isso por mal. Aos poucos, a minha mãe, ela foi deixando de se gostar. Ela tornou um hábito reclamar. Sabe aquela pessoa que só reclama, só vê as coisas negativas? E isso foi numa crescente. Nós, a partir do momento que começamos a identificar isso,
eu, meu irmão, meu pai, começamos a conversar com ela sobre um tratamento. Mesmo porque, nesse caso, seria um tratamento de ordem psicológica, mas se ela sentia alguma coisa, alguma dor física, ela também se negava a ir ao médico. Ela se automedicava. E não havia Cristo que conseguisse fazer ela ir ao médico. Por inúmeras vezes nós marcamos consultas, nós marcamos terapia, nós marcamos terapias alternativas, nós convidamos ela para procurar ajuda na religião, visitar algum templo religioso, só que nunca a gente conseguiu levá-la. Ela não ia. E como você vai pegar uma pessoa adulta, saudável fisicamente, e levar ela na marra, em um lugar? Nós fomos ficando adultos, o meu pai cada vez mais experiente, a gente conversava sobre o assunto, conversava inclusive com ela, mas nós não conseguimos, de forma alguma, fazer com que ela aceitasse que ela precisava de ajuda, que provavelmente ela estava em um estado depressivo, em um estado de melancolia profunda. Até nós cogitamos a possibilidade até hoje disso ser hereditário, visto alguns casos que já tiveram na família dela. Mas não. Infelizmente, ela só ia ladeira abaixo. E o nosso sentimento de impotência, de tristeza de ver uma pessoa que a gente amava só aumentava. Ela não tinha consciência do que ela estava sofrendo, mas nós tínhamos. E isso foi minando as nossas forças. Com o passar do tempo, esse pessimismo, essa melancolia, só piorou. Eu costumo dizer até hoje, falei isso para ela, então por isso eu tenho agora bem resolvido que eu não estou falando mal, eu estou tentando ajudar pessoas que sentem as mesmas coisas que ela sentia. Que se eu virasse para ela e falasse, mãe, eu ganhei na Mega Sena, ela ia virar para mim e falar, ah, é? Nada fazia ela feliz. E misturado com esse comportamento, ela tinha um comportamento egoísta. Por exemplo, se eu fosse sair e falasse, ô mãe, eu vou sair hoje, ela falava assim, ah, não sai não, fica comigo. Aí eu deixava de sair para ficar com ela ia dormir e me deixava sozinha. E isso acontecia inúmeras vezes. Aliás, todas as vezes que alguém falasse que ia sair, seja eu, seja meu pai, seja meu irmão. Levá-la conosco se tornou uma missão impossível, porque a gente não conseguia fazer ela sair de casa. E ela brigava com a gente, brigava mesmo, a ponto dela falar coisas que até hoje martelam na minha cabeça. Eu tinha certeza que aquele comportamento dela iria acabar somatizando em algo físico. E com o passar dos anos foi isso que aconteceu. Quando o meu avô faleceu, e que ela colocou na cabeça que ela não ia viver sem meu avô, que meu avô teria que buscá-la, que ela queria morrer com meu avô também, e ela era muito contraditória, ela falava que nos amava, ela falava que eu era a coisa mais importante da vida dela, mas que ela queria morrer. E quando eu falava para ela, mãe, se eu sou a coisa mais importante da sua vida, vamos ficar juntas, vamos ser felizes. Mas não, ela queria morrer. Então a contradição e o egoísmo tomaram conta dela de um jeito que logo após o meu avô falecer, um mês depois, ela sofreu uma queda e ela não conseguiu se levantar, o SAMU precisou ser acionado, então nessa ocasião sim, nós conseguimos levá-la ao hospital, porque ela não andava. Lá no hospital foi constatado que ela tinha diabetes.
e vai saber há quanto tempo, porque a gente não conseguia levar ela nem em uma farmácia, nem em um postinho, ou fazer um teste de glicemia caseiro. Ela não aceitava. E em decorrência dessa queda, o pé dela acabou sofrendo, não foi bem uma fratura, foi como se fosse uma luxação, mas que fez com que nós percebêssemos e com que os médicos percebessem que ela estava sofrendo de pé de Charcot, que é uma complicação oriunda da diabetes e que, para ser desencadeada, fazia muito tempo que ela tinha diabetes. De forma resumida, ela foi encaminhada para outra cidade, onde eu fiquei com ela por 43 dias. Ela fez 6 cirurgias no pé, pegou infecção no pé, teve 80% de chances de sofrer uma amputação. Não sofreu, graças a Deus. E nesses 43 dias, assim como na vida inteira, mas de uma forma mais intensa, porque eu ficava com ela dia e noite, eu procurei, através de vídeos, assim como esse, através de relatos, de testemunhos, de exemplos de pessoas que estavam no hospital, de muita oração, de muita intercessão a Deus, com que ela percebesse que aquilo ali era a chance dela mudar de vida. A partir do momento que ela não sofreu a amputação, que a infecção no pé dela foi contida, que esses 80% de chances de amputação foi descartado, aconteceu, ela viveu um milagre. E esse milagre nós ouvimos dos próprios médicos. Só que ela só reclamava. Ela reclamava do pé, ela reclamava do hospital, ela reclamava do remédio, ela reclamava da comida, ela reclamava do dia que ela tinha que ficar em jejum, porque ela tinha que ir para o centro cirúrgico. Ela, em nenhum momento, ela viu esse sinal de Deus como um sinal. Olha só, a vida está aí. Você viveu um milagre. Valorize a sua vida. Veja o lado bom da vida. Eu sempre interpretei dessa forma. Parece que Deus deu um chacoalhão nela e falou: é a hora. É a hora de se cuidar. Você não se cuidou, olha o que aconteceu, mas eu te livrei. É a hora de você reagir. Você é nova, você tem a vida toda pela frente. Graças a Deus, você tem uma boa vida. Você tem filhos que nunca te deram trabalho, um marido que nunca te deu trabalho. Então, vamos viver. Só que não, gente. Quando ela for para casa, nós continuamos, né, levando ela até a cidade vizinha de semana em semana, para que o médico visse o pé até a cicatrização total. Quando houve a cicatrização total, eu nunca vou me esquecer a felicidade do médico, que inclusive era o coordenador da equipe de ortopedia. Ele falou: Dona Tânia, a senhora viveu um milagre, parabéns. Daqui para frente, vida normal. Talvez a senhora tenha que usar uma bengala, porque foi necessário tirar um ossinho do pé, ele cicatrizou, mas ele não ficou no formatinho perfeito, mas isso era um detalhe que não fazia diferença nenhuma. Vida normal, Dona Tânia. Só que a Dona Tânia só reclamava. E ela continuou a reclamar e a falar que queria morrer. E chegou em casa e pôs na cabeça que não andava mais, sendo que nada a impedia de andar. Até por ela ter essa convicção que ela não ia andar mais, ficou mais fácil levá-la aos lugares. Porque a gente colocava na cadeira de roda, colocava ela dentro do carro, ela reclamando, esbravejando, mas ia. E nesse ponto, nós a levamos na psiquiatra. Nós começamos a levar na terapia, sempre contra a vontade dela, tá? Cada vez que era dia de ir, era uma briga, era uma reclamação, era um transtorno. Mas na marra, na medida do possível, nós a levávamos.
Só que ela foi piorando. Piorando a tal ponto que a falta de movimento do corpo dela, embora todos os médicos dissessem que ela deveria se movimentar, ela precisava se movimentar, ela teria uma vida completamente normal. E essa falta de movimento dela, essa reclamação, porque mesmo depois dela ter obtido a graça, ela nunca parou de reclamar. Ela nunca parou de amaldiçoar. Ela nunca parou de invocar coisas ruins. E nós procuramos ajuda de todas as esferas que vocês possam imaginar. Até que ela apresentou um quadro de água no pulmão. Não é o nome técnico, mas é o nome que eu vou dar aqui para vocês, para que todos entendam. Um belo dia, ela já estava totalmente acamada e ninguém sabia porque ela tinha parado de andar. O corpo dela simplesmente atrofiou porque ela não quis andar. Aí fica também a dica da importância da atividade. O ser humano ele não foi feito para ficar parado, nem física nem mentalmente. Nós precisamos nos movimentar. E ela teve um mal súbito. Eu estava na minha casa, meu pai, meu irmão e minha avó estavam com ela, acionaram o SAMU. Ela foi para o hospital. Rapidamente eu cheguei ao hospital também. Eles haviam reanimado ela. Feito uma série de exames, detectada essa água no pulmão. Detectado uma insuficiência cardíaca provocada por essa água no pulmão. Lembrando, gente, ela tinha apenas 64 anos de idade. E no hospital, ela reclamava. Ela brigou comigo quando ela retomou a consciência e me viu. Falou que eu tinha levado ela no hospital à força. Que se acontecesse alguma coisa com ela lá no hospital, a culpa era minha. Que se ela não voltasse mais para casa, a culpa seria minha. E eu explicando, mãe, não foi isso que aconteceu. A senhora teve uma parada cardíaca, a senhora desfaleceu, nós tivemos que chamar o SAMU, eu não trouxe a senhora sem a sua vontade, sem a sua permissão. E realmente ela não voltou para casa. Porque ela profetizou tanto, tanto que ela não voltaria, que ela não voltou. Ela permaneceu 5 dias internada, precisou ser deslocada para uma outra cidade para fazer um exame. Durante um exame, um ecocardiograma, uma coisa extremamente simples, mas só de movimentar o corpo dela em decorrência da quantidade de água que tinha no pulmão, ela teve uma outra parada cardíaca, ela precisou ser entubada, foi para a UTI, 5 litros de líquido foram retirados do pulmão dela, ela não acordou mais, dias depois apresentou insuficiência renal, começou a fazer hemodiálise, e assim, depois de 19 dias de UTI, ela desencarnou. Por que você está falando isso, Fabiana? Porque a sua mente cria o seu futuro. Da mesma forma que nós vemos inúmeros relatos de pessoas que são diagnosticadas com câncer, com doenças incuráveis e que se curam graças ao poder do subconsciente, ao poder da fé, ao poder de acreditar, nós também somos capazes de nos matar se nós não acreditarmos, se nós profetizarmos coisas ruins, se nós só reclamarmos, se nós não vermos a beleza da vida, se nós não identificarmos a gratidão. Todos nós temos motivos para ser gratos. Sempre haverá pessoas com uma vida considerada melhor que a nossa e uma vida considerada menor que a nossa, pior que a nossa. Uma vida melhor e uma vida pior, desculpa. Mas nós temos que ter essa percepção. Por isso que hoje, embora seja um assunto que eu sempre gostei tanto, eu gosto cada vez mais de programação neurolinguística, de PNL,
de espiritualidade, do poder do subconsciente, da força da mente, do poder do eu sou. E nunca, nunca coloquem a responsabilidade de você ser do jeito que você é em ninguém. Tem inúmeros fatos, inúmeras passagens no decorrer da minha vida, mas uma das mais recentes, antes dela ser hospitalizada pela última vez, foi que ela me pediu um copo de água, logo depois que ela teve o pé curado. E ela estava na sala, e eu falei, mãe, vai pegar, vai na cozinha pegar. Com o único objetivo de estimulá-la a se mexer, a se movimentar. Ela estava curada, ela podia ir onde ela quisesse. Ela olhou para mim e falou assim, quando eu morrer, você vai lembrar que você me negou um copo de água. Eu sei que isso beira a crueldade, só que eu sei também que ela era uma pessoa doente. Porque uma pessoa que não é doente não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem de imputar no outro as suas frustrações. Mesmo que essas frustrações nem motivo tenham. Nós temos que pensar o que falamos. E hoje, o porquê que eu fiz esse vídeo foi simplesmente para dizer para vocês o seguinte. Nós fomos presenteados com o livre-arbítrio. Cada pessoa faz o que quer da sua vida. Existem inúmeras formas de suicídio. O que a minha mãe fez com a vida dela foi uma delas. Se eu disser que isso não me atormenta, é mentira. Eu ainda sinto culpa, eu ainda sinto pesar por não ter conseguido fazer ela ter uma vida diferente. Tristeza. Só que de uma coisa eu tenho absoluta certeza. E se você ainda não tem essa certeza, tenha. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Tem coisas que só a pessoa pode fazer por ela mesma. Por mais que nós a amamos, por mais que ela seja a pessoa mais importante da nossa vida, ela tem o livre-arbítrio. E torno a repetir. Ninguém consegue mudar ninguém. O que nós podemos é oferecer o nosso apoio, a nossa ajuda, a nossa solidariedade, as ferramentas, né, dessa pessoa se tratar, os mecanismos, porém, a mudança só depende dela. Se você quiser ser feliz, você vai conseguir ser feliz, independente da sua situação. Agora, se você determinar a sua infelicidade, a sua morte, o seu fim, você também consegue. Infelizmente, você consegue. Eu gostaria muito de nunca mais ouvir um tipo de relato desse. Por isso que eu trouxe aqui isso que eu passei. Que ninguém, além do meu núcleo familiar, sabe. E agora ficará exposto para todo mundo. Mas com o objetivo de ajudar. Não tenho mágoa. Eu a amo, acima de tudo. E a perdoo por tudo que ela fez. Contra ela, contra nós, as crenças limitantes que ela imputou nas nossas cabeças. Eu a perdoo. E eu sei que hoje ela sabe que poderia ter sido diferente e que só dependia dela. Um grande abraço para vocês. Deixei até uma água aqui para eu tomar. Eu não sabia se eu ia conseguir falar a respeito. Se eu ia chorar, se eu não ia chorar. Se eu ia interromper esse vídeo, se eu não ia. Mas de forma muito resumida, a história é essa. Muito obrigado. Do fundo do coração. E não se esqueça, a vida depende de você.
Um beijo grande.